A negação por Einstein da possibilidade de se viajar mais rápido que a luz pode se chocar com nosso bom senso. Porém, nessa questão, por que confiar no bom senso? Por que nossa experiência a 10 km por hora deveria contrariar a lei da natureza a 300 mil km por segundo? A relatividade impõe limites ao máximo que o homem pode fazer. Mas o universo não é obrigado a estar em perfeita harmonia com a ambição humana. A relatividade especial tira de nosso alcance um meio de chegar às estrelas, a nave que poderia viajar mais rápido que a luz. De maneira irresistível, ela sugere outro, e muito inesperado, método. Acompanhando George Gamow, imaginemos um lugar onde a velocidade da luz não tem sua medida real de 300 mil km por segundo, e sim algo muito mais modesto, 40 km por hora, digamos, e restrito a isso. Não há penalidades para a infração de leis da natureza, porque não seriam crimes. A natureza se autorregula e arranja as coisas de forma que suas proibições sejam impossíveis de transgredir. Imagine que você está se aproximando da velocidade da luz em sua lambreta. A relatividade é rica em frases que começam com imagine. Einstein chamava esse exercício de Gedanken Experiment, um experimento via pensamento. À medida que sua velocidade aumenta, você começa a ver o outro lado dos objetos que passam pela sua visão. Mesmo você mantendo o olhar fixo para a frente, coisas que ficaram na sua retaguarda aparecem em seu campo de visão dianteiro. Quase na velocidade da luz, de seu ponto de vista, o mundo parece ser muito estranho e por fim tudo se comprime numa pequena janela circular, bem na sua frente. Do ponto de vista de um observador estacionário, a luz refletida de você é avermelhada quando você vai, e azulada quando você volta. Se você viajar na direção do observador quase à velocidade da luz, ficará envolto numa misteriosa radiância cromática. Sua emissão, em geral invisível, de luz infravermelha mudará para comprimentos de onda mais curtos e visíveis. Você fica comprimido na direção do movimento. Sua massa aumenta e o tempo, como vivenciado por você, passa mais devagar, consequência de tirar o fôlego do fato de estar viajando perto da velocidade da luz, chamada dilatação do tempo. Mas do ponto de vista de um observador que se movimenta junto com você, talvez a lambreta tenha um selim pro carona. Nenhum desses efeitos acontece. Essas previsões peculiares e de início espantosas da relatividade especial são verdadeiras, no sentido mais profundo de que qualquer coisa da ciência possa ser considerada verdadeira. Elas dependem do movimento relativo. Mas são reais, não ilusões de óptica. Podem ser demonstradas por matemática simples, sobretudo por álgebra de primeiro ano, e portanto compreensível para qualquer pessoa instruída. São também consistentes com muitos experimentos. Relógios muito precisos transportados em aeronaves atrasam um pouco em comparação com relógios estacionários. Aceleradores nucleares são projetados para permitir aumentos de massa quando a velocidade aumenta se não fossem projetados desse modo. As partículas aceleradas colidiriam com as paredes do aparelho, e pouco haveria a fazer em relação à física nuclear experimental. A velocidade é distância dividida por tempo. Uma vez que quando se chega à velocidade da luz não podemos simplesmente aumentar a velocidade, como costumamos fazer no mundo cotidiano e prosaico. As noções familiares de espaço absoluto e tempo absoluto, independentemente de seu movimento relativo, devem ser abandonadas. É por isso que você encolhe. Essa é a razão da dilatação do tempo. Viajando perto da velocidade da luz você quase não envelheceria, mas seus amigos e familiares em casa continuariam a envelhecer no ritmo normal. Quando você voltasse de sua jornada relativística, quanta diferença haveria entre seus amigos e você, tendo eles envelhecido décadas, digamos, e você quase não tendo envelhecido nada? Viajar perto da velocidade da luz é uma espécie de elixir da vida eterna. Como o tempo passa mais devagar perto da velocidade da luz, a relatividade especial nos provê um meio de chegar às estrelas. Mas seria possível. Em termos de engenharia prática, viajar perto da velocidade da luz uma nave estelar é factível. A Toscana não foi apenas o caldeirão em que ferveram os pensamentos do jovem Albert Einstein, foi também o lar de outro grande gênio, que viveu 400 anos antes, Leonardo da Vinci, que curtia subir as montanhas e contemplar o sol de grandes alturas, como se estivesse pairando como um pássaro. Ele desenhou as primeiras perspectivas aéreas de paisagens, cidades e fortificações. Entre seus muitos interesses e atividades em pintura, escultura, anatomia, geologia, história natural, engenharia civil e militar, ele nutria uma grande paixão conceber e fabricar uma máquina que fosse capaz de voar. Fez desenhos, construiu modelos, montou protótipos em tamanho real, e nenhum deles funcionou. Não havia então um motor que fosse potente e leve o suficiente. Os projetos, no entanto, eram brilhantes e incentivaram os engenheiros de tempos futuros. O próprio Da Vinci ficava deprimido com esses fracassos. Mas não era culpa sua. Ele estava preso ao século XV. Caso similar aconteceu em 1939,
quando um grupo de engenheiros que chamaram a si mesmos de Sociedade Interplanetária Britânica projetou uma nave que levaria pessoas à Lua, utilizando a tecnologia de 1939. Tal projeto não era de forma alguma idêntico ao da espaçonave Apollo, que realizou essa mesma missão 3 décadas depois, mas sugeriu que uma viagem à Lua poderia um dia ser uma possibilidade prática de engenharia. Hoje existem projetos preliminares de naves que levarão pessoas até as estrelas. Não se imagina que nenhuma dessas espaçonaves seja lançada direto da Terra. Em vez disso, seriam construídas em órbita da Terra, de onde seriam lançadas para suas longas jornadas interestelares. Uma delas recebeu o nome de Projeto Orion, em alusão a essa constelação, lembrete de que o objetivo final da nave são as estrelas. A Orion foi projetada para utilizar explosões de bombas de hidrogênio, armas nucleares, de encontro a uma placa inercial, cada explosão provocando uma espécie de pipocar de motor de popa, ou um imenso barco a motor nuclear no espaço. A Orion parece ser exequível do ponto de vista prático da engenharia. Por sua própria natureza teria produzido grande quantidade de detritos radioativos, porém, amenizando a imagem da consciência da missão. Apenas no vazio do espaço interplanetário, ou interestelar. A Orion estava sendo desenvolvida nos Estados Unidos até a assinatura do Tratado Internacional que proíbe a detonação de armas nucleares no espaço. Isso me parece uma grande pena. A nave estelar Orion seria o melhor uso de armas nucleares que posso imaginar. A nave Daedalus é um projeto recente da Sociedade Interplanetária Britânica. Presume a existência de um reator de fusão nuclear muito mais seguro e eficiente do que as instalações existentes de fissão nuclear. Reatores de fusão ainda não estão disponíveis, mas espera-se que estejam em poucas décadas. A Orion e a Daedalus seriam capazes de viajar a 10 da velocidade da luz. Uma viagem até Alpha de Centauro, a 4,3 anos-luz de distância, levaria então 43 anos, tempo menor que o de uma vida humana. Essas naves não poderiam viajar a uma velocidade próxima da luz de tal modo que a dilação do tempo especial relativístico se tornasse importante. Mesmo com projeções otimistas para o desenvolvimento de nossa tecnologia, não parece provável que a Orion, a Daedalus ou naves semelhantes a ela sejam construídas antes de meados do século XXI, embora, se quiséssemos, poderíamos construir a Orion agora. Para viagens além das estrelas mais próximas, seria preciso fazer uma coisa diferente. Talvez a Orion e a Daedalus pudessem ser utilizadas como naves de multigerações, de modo que as que chegassem num planeta ou estrela seriam as descendentes distantes das que tinham sido lançadas alguns séculos antes. Ou talvez se descubra um método seguro de hibernação para seres humanos, de modo que os viajantes no espaço fossem congelados e acordados séculos depois. Essas naves estelares não relativísticas, caríssimas como teriam de ser, parecem ser mais ou menos fáceis de projetar, construir e usar em comparação com naves estelares que viajem numa velocidade próxima da luz. Outros sistemas estelares seriam acessíveis à espécie humana, porém só após um grande esforço. Um rápido voo espacial interestelar com velocidade próxima da luz é um objetivo não para daqui a 100 anos, mas para daqui a 1000 ou 10.000 anos. Mas em princípio é possível. Um tipo de motor de reação a jato proposto por R.W. Bussard recolhe com uma concha matéria difusa, sobretudo átomos de hidrogênio que flutuam entre as estrelas, acelera-os para um motor de fusão e os expele por trás. O hidrogênio seria usado tanto como combustível quanto como massa para a reação. Mas no espaço profundo só há cerca de um átomo em cada 10 centímetros cúbicos, volume aproximado de uma uva grande. Para que o motor a reação funcione, ele precisa de uma concha dianteira com centenas de quilômetros de diâmetro. Quando a nave atingir velocidades relativísticas, os átomos de hidrogênio estarão se movendo em relação à nave numa velocidade próxima da luz. Se não forem tomadas precauções adequadas, a nave e seus passageiros serão fritos por esses raios cósmicos induzidos. Uma solução proposta seria usar um laser para arrancar os elétrons dos átomos interestelares, e assim torná-los eletricamente carregados enquanto ainda estão a alguma distância, e um campo magnético fortíssimo para defletir os átomos carregados para dentro da concha e para longe do resto da espaçonave. Isso é engenharia numa escala até agora sem precedentes na Terra. Estamos falando de motores do tamanho de pequenos mundos, mas dediquemos um momento para pensar numa nave dessas. A Terra nos atrai gravitacionalmente com certa força, a qual, se estamos caindo, experimentamos na forma de aceleração. Se cairmos de uma árvore, e muitos de nossos antepassados proto-humanos devem ter tido essa experiência, mergulharemos cada vez mais rápido, aumentando nossa velocidade de queda em 10 metros por segundo, a cada segundo. Essa aceleração, que caracteriza a força de gravidade que nos mantém presos à superfície terrestre,
é chamada de 1G, sendo G gravidade da Terra. Ficamos confortáveis com a aceleração do 1G, estamos acostumados com 1G. Se vivêssemos numa nave espacial interestelar que tivesse uma aceleração do 1G, estaríamos num ambiente perfeitamente natural. De fato, a equivalência entre as forças gravitacionais e as forças que sentiríamos agir sobre nós numa espaçonave em aceleração é um aspecto importante da posterior teoria geral da relatividade, de Einstein, com uma aceleração contínua de 1G. Após um ano no espaço estaríamos viajando muito perto da velocidade da luz 0,1 km/2, t7st1,01. Suponha que essa espaçonave tenha uma aceleração de 1G, chegando cada vez mais perto da velocidade da luz até o ponto mediano da jornada, e então ela começa a desacelerar a 1G, até chegar a seu destino. Na maior parte da viagem a velocidade estaria próxima à velocidade da luz e o tempo passaria muitíssimo mais devagar. Um objetivo próximo para uma missão, um Sol que pode ter planetas, seria a estrela de Barnard, a cerca de 6 anos-luz de distância. Ela poderia ser atingida em cerca de 8 anos. Na contagem dos relógios a bordo da nave, o centro da Via Láctea poderia ser atingido em 21 anos M31, a galáxia de Andrômeda, em 28. Claro, as pessoas deixadas na Terra veriam as coisas de modo diferente. Em vez dos 21 anos a bordo na nave até o centro da galáxia, para ela se passariam 30.000 anos. Ao chegarmos em casa de nossa viagem espacial, poucos de nossos amigos estariam lá para nos cumprimentar. Em princípio, uma viagem dessas, levando a vírgula dos decimais ainda mais para perto da velocidade da luz, permitiria que circunnavegássemos todo o universo conhecido em cerca de 56 anos, tempo medido a bordo. Regressaríamos num futuro terreno de dezenas de bilhões de anos para encontrar as cinzas de uma Terra carbonizada e o Sol, morto. Voos espaciais relativísticos tornariam o universo acessível a civilizações avançadas, mas só para os que fizessem a jornada. Ao que tudo indica, não há como a informação obtida viajar de volta, para os que ficaram, a uma velocidade maior que a da luz. Os projetos para a Orion, a Daedalus e o motor a reação de Bussard talvez estejam mais distantes da espaçonave interestelar que um dia vamos construir do que os modelos de Leonardo da Vinci estavam dos atuais transportes supersônicos. Mas se não nos autodestruirmos, creio que um dia nos arriscaremos a buscar as estrelas. Quando nosso sistema solar tiver sido todo explorado, os planetas de outras estrelas nos estarão acenando. O espaço a viajar e o tempo de viagem estão conectados. Só poderemos viajar com rapidez no espaço se viajarmos com rapidez para o futuro. E quanto ao passado? Poderíamos retornar ao passado, e mudá-lo poderíamos fazer com que os fatos acontecessem de maneira diferente do que afirmam os livros de história. Viajamos devagar para o futuro o tempo todo, ao ritmo de um dia por dia. Com o voo espacial relativístico, poderíamos viajar rápido para o futuro. Mas muitos físicos acreditam que uma viagem para o passado é impossível. Mesmo que você tivesse um dispositivo que pudesse viajar para trás no tempo, não seria capaz de fazer nada que mudasse alguma coisa. Se viajasse ao passado e impedisse que seus pais se conhecessem, você não teria nascido, o que é um tanto contraditório, já que é claro que você existe. Assim como a demonstração da irracionalidade 2, assim como a discussão sobre a simultaneidade na relatividade especial, esse é um argumento no qual a premissa está em xeque porque a conclusão é absurda. Porém, outros físicos propõem que duas histórias alternativas, duas realidades igualmente válidas podem existir lado a lado, aquela que você conhece e aquela na qual você nunca nasceu. Talvez o tempo em si mesmo tenha muitas dimensões potenciais, apesar de estarmos condenados a experimentar apenas uma delas. Suponha que você pudesse voltar ao passado e mudá-lo convencendo a Rainha Isabel a não apoiar Cristóvão Colombo, por exemplo. Com isso, argumentas, você teria acionado uma sequência de eventos históricos diferente da que conhecemos hoje, dos quais esses que você conhecia de nossa atual linha do tempo nunca teriam ocorrido. Se esse tipo de viagem no tempo fosse possível, toda alternativa histórica imaginável poderia, em certo sentido, de fato existir. A história consiste na maioria dos casos num pacote complexo de fios profundamente entrelaçados, de forças sociais, culturais e econômicas que não se desmaranham com facilidade. Os incontáveis eventos pequenos, imprevisíveis e aleatórios que fluem sem cessar muitas vezes não têm consequências a longo prazo. Mas alguns, os que ocorrem em conjunturas críticas ou pontos de ramificação, são capazes de mudar o padrão da história. É possível haver casos nos quais profundas mudanças podem ser causadas por ajustes mais ou menos triviais. Quanto mais remoto na história estiver esse evento, mais forte pode ser sua influência porque mais longa se torna a alavanca do tempo. O vírus da poliomielite é um minúsculo micro-organismo. Cruzamos com muitos deles a cada dia.
Porém, felizmente, só em raras ocasiões ele infecta um de nós e causa essa temível doença, e isso antes das vacinas Salk, sabem. Franklin D. Roosevelt, o 32º presidente dos Estados Unidos, teve pólio, tendo-o deixado com dificuldades para se movimentar. Talvez a doença tenha induzido Roosevelt a ser mais compassivo com os menos favorecidos, ou talvez o tenha ajudado em seu empenho em busca de sucesso. Se a personalidade de Roosevelt fosse diferente, ou se ele nunca tivesse tido a ambição de ser presidente dos Estados Unidos, talvez a Grande Depressão da década de 1930, ou a Segunda Guerra Mundial, e o desenvolvimento de armas nucleares tivessem acontecido de outra maneira. O futuro do mundo poderia ter sido alterado. Mas um vírus é uma coisa insignificante, mede 1/1000º de centímetro. É quase nada. Por outro lado, suponha que nosso viajante no tempo tenha convencido a Rainha Isabel de que a geografia de Colombo era falha, que considerando a estimativa de Eratóstenes para a circunferência da Terra, o navegador nunca chegaria à Ásia. É quase certo que algum outro europeu apareceria algumas décadas depois, e viajaria em direção ao oeste e ao Novo Mundo. Melhorias na navegação, a atratividade do comércio de especiarias e a competição entre potências europeias rivais tornaram a descoberta da América por volta de 1500 quase inevitável. É claro, não haveria nas Américas um país chamado Colômbia, nem um distrito chamado Colômbia, nem uma cidade chamada Columbus em Ohio, ou uma universidade chamada Columbia. Porém, o curso geral da história poderia ter sido mais ou menos o mesmo. Para que o futuro fosse afetado de maneira profunda, é provável que um viajante no tempo tivesse de intervir em vários eventos escolhidos a dedo, para mudar o modo com que a história se vai tecendo. É uma fantasia encantadora essa de explorar mundos que nunca existiram. Ao visitá-los, poderíamos compreender como a história funciona de fato. A história poderia se tornar uma ciência experimental. Se uma pessoa cuja atuação tenha sido aparentemente crucial nunca tivesse existido, Platão, digamos, ou o apóstolo Paulo, ou Pedro, o Grande, quão diferente seria o mundo? E se a tradição científica dos antigos gregos jônios tivesse sobrevivido e florescido, isso teria feito com que muitas das forças sociais da época fossem diferentes. Entre elas a crença prevalente de que a escravidão era natural e correta. E se aquela luz que alvoreceu no Mediterrâneo Oriental há 2500 anos não se tivesse extinguido, se a ciência e o método experimental e a dignidade das artes de ofícios e mecânicas tivessem progredido de maneira marcante, 2000 anos antes da Revolução Industrial. Se o poder desse novo modo de pensar tivesse sido mais apreciado em termos globais, às vezes acho que poderíamos então ter economizado 10 ou 20 séculos. Talvez a contribuição de Leonardo da Vinci tivesse acontecido 1000 anos antes e a de Einstein, 500 anos antes. Nessa terra alternativa, Da Vinci e Einstein, é claro, talvez não tivessem nascido. Muitas coisas teriam sido diferentes. Em cada ejaculação há centenas de milhões de espermatozoides, e quase sempre apenas um deles fertilizará o óvulo e produzirá um membro da geração seguinte de seres humanos. Mas qual espermatozoide fertilizará o óvulo vai depender dos mais insignificantes fatores, tanto do ponto de vista interno quanto do externo. Se apenas num pequeno detalhe algo tivesse acontecido de outra maneira há 2500 anos, nenhum de nós estaria aqui hoje. Haveria bilhões de outras pessoas vivendo em nosso lugar. Se o espírito dos jônios tivesse saído vencedor, creio que nós, um outro nós, é claro, poderíamos estar agora nos aventurando a ir para as estrelas. Nossas primeiras naves de reconhecimento de Alpha de Centauro, da estrela de Barnard, de Sirius e de Tau Ceti já teriam retornado há muito tempo. Grandes flotilhas de transportes interestelares estariam em construção na órbita da Terra, naves de prospecção não tripuladas, transportes para imigrantes, imensas naves comerciais para sulcar os mares do espaço. Em todas essas naves haveria símbolos e escritas. Se olhássemos de perto, veríamos que a língua era o grego. E talvez o símbolo na proa de uma das primeiras naves estelares fosse um dodecaedro com a inscrição Nave Estelar Theodorus, do planeta Terra. Na linha do tempo de nosso mundo, as coisas andaram um pouco mais devagar. Ainda não estamos preparados para as estrelas, mas talvez dentro de um século ou dois, quando o sistema solar tiver sido explorado por completo, já tenhamos dado um jeito em nosso planeta. Teremos a vontade, os recursos e a tecnologia para ir até as estrelas. Teremos examinado, a grandes distâncias, a diversidade de outros sistemas planetários, alguns muito parecidos com o nosso, outros muitíssimo diferentes. Saberemos quais estrelas visitar. Nossas máquinas e nossos descendentes percorrerão os anos-luz, os filhos de Thales e Aristarco, de Da Vinci e Einstein. Ainda não temos certeza de quantos são os sistemas planetários existentes, mas eles parecem ser abundantes. Em nossa vizinhança imediata há apenas um. Mas em certos sentidos são 4 Júpiter, Saturno e Urano têm. Cada um sistema de satélites que, em seus tamanhos relativos e nos espaçamentos entre as luas,
São muito semelhantes aos planetas que giram em torno do Sol. Uma extrapolação das estatísticas concernentes às estrelas duplas que diferem muito em suas massas sugere que quase todas as estrelas isoladas como o Sol devem estar acompanhadas de planetas. Ainda não somos capazes de enxergar de maneira direta os planetas de outras estrelas, minúsculos pontos de luz submersos no brilho de seus sóis locais. Mas estamos nos tornando capazes de detectar a influência gravitacional de um planeta invisível sobre uma estrela observada. Imagine tal estrela com um movimento próprio, movendo-se durante décadas contra um pano de fundo de constelações mais distantes. E com um grande planeta com a massa de Júpiter, digamos, cujo plano orbital por acaso esteja alinhado nos ângulos corretos com nossa linha de observação. Quando esse planeta escuro estiver, de nosso ponto de vista, à direita da estrela, a estrela estará um pouco deslocada para a direita, e inversamente quando o planeta estiver à esquerda. Portanto, o percurso da estrela estará alterado, ou perturbado, de modo a ser uma linha ondulada em vez de uma linha reta. A estrela mais próxima a qual esse método de verificação de perturbação gravitacional pode ser aplicado é a de Barnard, a mais próxima estrela isolada. As complexas interações entre as três estrelas do sistema e Alpha de Centauro tornariam muito difícil a procura ali de uma companheira de baixa massa. Mesmo no caso da estrela de Barnard, a investigação tem de ser cuidadosa. Uma busca de deslocamentos microscópicos em chapas fotográficas expostas no telescópio durante um período de décadas. Como essas, foram feitas 2 buscas de planetas em torno da estrela de Barnard, e ambas foram, segundo alguns critérios, bem-sucedidas, implicando a presença de 2 dos 3 planetas com massa joviana movendo-se numa órbita calculada segundo a terceira lei de Kepler, um pouco mais próxima de sua estrela do que as órbitas de Júpiter e de Saturno estão do Sol. Porém, o que é uma pena, os 2 conjuntos de observações parecem ser incompatíveis entre si. Um sistema planetário em torno da estrela de Barnard bem pode ter sido descoberto, mas uma comprovação inequívoca ainda aguarda estudos complementares. Outros métodos para detectar planetas em torno das estrelas estão em desenvolvimento, entre eles um no qual a luz ofuscante da estrela é oculta de modo artificial, com um disco na frente de um telescópio espacial, ou usando a margem escura da Lua como esse disco, e com isso fazendo com que a luz refletida do planeta, não mais oculta pelo brilho da estrela próxima, apareça. Nas próximas décadas teremos respostas definitivas quanto a quais das 100 estrelas mais próximas estão acompanhadas de grandes planetas. Em anos recentes, observações em luz infravermelha revelaram um certo número do que parecem ser nuvens pré-planetárias de gás e poeira em forma de disco em torno de algumas das estrelas próximas. Enquanto isso, alguns instigantes estudos teóricos têm sugerido que sistemas planetários são um lugar comum galáctico. Um conjunto de investigações computacionais examinou a evolução de um disco de gás e poeira plano e em condensação, do tipo que se pensa levar à formação de estrelas e planetas. Pequenos caroços de matéria, primeiras condensações no disco, são injetados no disco em momentos aleatórios. À medida que os caroços se movem, a eles se acrescentam partículas de poeira. Quando atingem certo tamanho, eles também atraem gravitacionalmente o gás na nuvem, sobretudo o hidrogênio. Quando 2 desses caroços em movimento colidem, o programa de computador faz com que se grudem um no outro. O processo continua até que todo o gás e toda a poeira tenham sido usados desse modo. Os resultados dependem das condições iniciais, em especial da distribuição da densidade do gás e da poeira em relação à distância ao centro da nuvem. Mas para certa incidência de condições iniciais plausíveis, sistemas planetários cerca de 10 planetas, os de aspecto terrestre próximos da estrela, os jovianos no exterior reconhecivelmente parecidos com o nosso, são gerados. Em outras circunstâncias não existem planetas, apenas algo parecido com asteroides, ou pode haver planetas jovianos próximos à estrela. Ou um planeta joviano pode agregar tanto gás e poeira que se torna uma estrela, que será a origem de um sistema binário de estrelas. Ainda é cedo demais para ter certeza, mas parece que se vai encontrar uma esplêndida variedade de sistemas planetários por toda a galáxia, e com muita frequência. Todas as estrelas devem provir, acreditamos, dessas nuvens de gás e poeira. Pode haver 100 bilhões de sistemas planetários na galáxia, aguardando exploração. Nenhum desses mundos será idêntico à Terra. Alguns poderão ser hospitaleiros, a maioria se mostrará hostil. Muitos serão de uma beleza pungente. Em alguns mundos haverá muitos sóis no céu diurno, muitas luas no céu noturno, ou grandes sistemas de partículas em forma de anel pairando de horizonte a horizonte. Algumas luas estarão tão próximas que seu planeta será visto bem alto no firmamento, cobrindo metade deste. Em alguns mundos se avistará uma vasta nebulosa gasosa, remanescente da estrela que foi um dia e não é mais.
Em todos esses céus, plenos de constelações distantes e exóticas, haverá uma débil estrela amarela talvez quase invisível ao olho nu, talvez visível apenas ao telescópio. A estrela base da frota de transporte interestelar que está explorando essa pequena região da grande galáxia da Via Láctea. Os temas espaço e tempo estão, como vimos, entrelaçados. Mundos e estrelas como pessoas nascem, vivem e morrem. O tempo de vida de um ser humano se mede em décadas, o tempo de vida do Sol é 100 milhões de vezes mais longo. Comparados com as estrelas, somos como efemérides, criaturas transitórias e fugazes que vivem toda a sua vida no decurso de um único dia. Do ponto de vista da efeméride, seres humanos são lerdos, chatos, quase imóveis, sem dar qualquer indicação de que alguma vez façam alguma coisa. Do ponto de vista de uma estrela, um ser humano é um lampejo minúsculo, um dos bilhões de breves vidas que piscam, tênues, na superfície de uma estranhamente fria, anormalmente sólida, ou exoticamente distante esfera feita de silicato e ferro. Em todos esses outros mundos no espaço há eventos em progressão, ocorrências que determinarão seu futuro. Em nosso pequeno planeta, este momento é um ponto de inflexão histórica tão profundo quanto o confronto entre os cientistas Jones e os místicos, 2500 anos atrás. O que fizermos com nosso mundo no presente se propagará ao longo dos séculos e determinará de forma poderosa o destino de nossos descendentes e sua sina, se é que haverá alguma entre as estrelas. Atualmente, este método vem sendo muito bem sucedido na busca de exoplanetas. No presente momento temos confirmada a existência de mais de 3.500 exoplanetas. NRT 9. A vida das estrelas. Tínhamos o céu, lá em cima, todo salpicado de estrelas. E costumávamos nos deitar de costas e olhar para elas, e conversar sobre se elas foram criadas ou apenas aconteceram. Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn. Tenho uma necessidade terrível. Devo pronunciar a palavra de religião. Saio então à noite e pinto estrelas. Vincent van Gogh, para fazer uma torta de maçã, você precisa de farinha de trigo, maçãs, um pouco disso e daquilo, e o calor de um forno. Os ingredientes, digamos o açúcar, a água, são feitos de moléculas. As moléculas, por sua vez, são feitas de átomos carbono, oxigênio, hidrogênio e alguns outros elementos. De onde vêm esses átomos, com exceção do hidrogênio? Todos eles se formam nas estrelas. Uma estrela é uma espécie de cozinha cósmica dentro da qual átomos de hidrogênio são cozinhados e viram átomos mais pesados. As estrelas se condensam a partir de gás e poeira interestelar, que são compostos em sua maior parte de hidrogênio. Mas o hidrogênio foi criado no Big Bang, a explosão que deu início ao cosmos. Se quiser fazer uma torta de maçã a partir do zero, você primeiro terá de inventar o universo. Suponha que você pegue uma torta de maçã e a divida ao meio, pegue um dos dois pedaços, corte este ao meio e, no espírito de Demócrito, continue fazendo isso. Quantos cortes terá de fazer até chegar a um único átomo? A resposta é cerca de 90 cortes sucessivos. Claro que nenhuma faca será afiada bastante, a torta é esfarelenta demais, e de qualquer forma o átomo seria pequeno demais para ser visto a olho nu. Mas há uma maneira de fazer isso. Na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, nos 45 anos centrados, a natureza do átomo foi compreendida pela primeira vez atirando-se átomos de encontro a átomos e observando-se como eles ricocheteiam. Um átomo típico tem, no lado de fora, uma espécie de nuvem de elétrons. Elétrons são eletricamente carregados, como seu nome sugere. A carga é, de maneira arbitrária, considerada negativa. Os elétrons determinam as propriedades químicas do átomo, o brilho do ouro, a sensacal de frieza do ferro, a estrutura cristalina do diamante feito de carbono. Bem fundo dentro do átomo, escondido por baixo da nuvem de elétrons, está o núcleo, em geral composto de prótons carregados positivamente, e de nêutrons, eletricamente neutros. Os átomos são muito pequenos, 100 milhões deles, um ao lado do outro, teriam o tamanho da ponta de seu dedo mínimo. Mas o núcleo é ainda 100 mil vezes menor, o que é, em parte, o motivo pelo qual levou tanto tempo para ser descoberto. 1. Não obstante, a maior parte da massa de um átomo está em seu núcleo em comparação com ela. Os elétrons são apenas nuvens de penugem em movimento. Átomos são feitos principalmente de espaço vazio. Matéria é composta principalmente por nada. Sou feito de átomos. Meu cotovelo, que está apoiado na mesa à minha frente, é feito de átomos. A mesa é feita de átomos. Mas se os átomos são tão pequenos e vazios, e os núcleos ainda menores,